Olá, eu sou Felipe Vieira, sou aluno da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e nesse vídeo eu vou apresentar a solução do problema chuva da primeira fase da UBI 2022, nível Sênior. O que está sendo pedido nesse problema? A gente vai ter que determinar em um certo intervalo de dias, a gente vai ter que determinar quais intervalos atendem a uma soma. Então a gente vai receber uma listinha de medições, então cada um desses valores seria uma medição em um dia. E a gente tem que verificar em quais intervalos de dias a gente teve uma determinada soma. Então, por exemplo, a gente vai receber como primeira entrada a quantidade de dias, a quantidade de medições que a gente vai receber. Então, aqui, por exemplo, foi 6. A segunda linha, a gente vai saber qual soma a gente tem que buscar. Então, a gente tem que buscar quais dias, quais intervalos de dias a soma é igual a 2. Então, por exemplo, aqui a gente tem o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. Entre o dia 1 e 2, a gente tem uma soma de 2, porque a medição do dia 1 foi 0 e a medição do dia 2 foi 2. Entre o dia 1 e 3, a gente também tem uma soma de 2. Entre o dia 2 e 4 já não é, porque entre o dia 2 e 4, a gente tem uma soma de 3. Então a gente tem que verificar cada um dos intervalos dos dias e ir guardando quantos dos intervalos atendem a essa soma. Então no final aqui, por exemplo, foi 6. Qual que é uma questão importante desse problema? Você não consegue resolver esse problema verificando cada intervalo, digamos, com a força bruta. Então, você verificando intervalo 1, intervalo 1 a 2, intervalo 2 a 3, intervalo 2 a 4, intervalo 1 a 3. Se você for verificando os intervalos um por um dessa forma, você não vai conseguir resolver o problema. Por quê? Aqui a gente tem as restrições. E perceba que o n, que seria o número de medições, ele pode chegar até 100.000. Então, como é um valor alto que pode chegar, a complexidade do algoritmo vai ficar muito grande. E com a complexidade do algoritmo sendo muito grande, teria um problema de tempo limite na execução do algoritmo. Então, por isso, você não conseguiria fazer isso de uma forma de força bruta. Então, uma solução para esse problema que resolve essa questão da complexidade do algoritmo é uma técnica chamada prefixam. Como é que funciona essa técnica? Você vai ter aqui um conjunto de valores, igual a gente teve ali no exemplo da entrada, e você vai ter um outro conjunto, um outro array que você vai criar, que vai pegar as somas de acordo com o que for lendo o array. Então, por exemplo, aqui a gente tem 13, começou com 13, 13. Depois a gente vai somar 13 mais 4, a gente tem 17. 17 mais 2, 19. E assim por diante. Então a gente vai criar uma outra lista de valores que vai contendo as somas até um determinado intervalo. Então, por exemplo, eu não preciso somar um a um aqui, eu só preciso passar uma vez a lista e eu não preciso de novo, por exemplo, eu quero saber quanto que tem de soma do 1 ao 4. Eu não vou precisar passar de novo somando todos os valores. Se eu já montei essa lista uma vez, eu já sei que do 1 a 4 a gente tem uma soma de 28. Além disso, a gente consegue realizar buscas nessa lista. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a soma entre o intervalo 3 e o intervalo 4, eu consigo fazer isso pegando a soma do intervalo 4 e subtraindo com o intervalo 2. Então, com isso, eu consigo saber o valor das somas entre o intervalo 3 e 4. Essa lógica ela vai ser utilizada num exemplo que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá? Que eu vou mostrar ali, por exemplo, se a gente quer uma soma de 2, que é um dos exemplos de entrada. Se a gente quiser uma soma de 2, a gente consegue, utilizando essa lista do prefixo "some", a gente consegue utilizar essa formulazinha de busca, de pegar o determinado intervalo que a gente está, menos algum outro intervalo anterior, tá? Eu vou mostrar isso mais pra frente quando eu estiver falando da busca. Então, essa é a grande vantagem de você utilizar o prefixo "some" para a solução desse tipo de problema. Com uma passagem na lista, você já consegue ter o que você precisa. Aí você pergunta, ok, e como é que a gente vai conseguir utilizar isso para resolver esse problema? Então, eu vou desenhar aqui e utilizando esse exemplo, antes de partir para a parte do código. Então, a gente tem 0, a gente tem 2, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo, ok? Então, aqui embaixo, a gente vai montar esse prefixo "some" que eu mostrei aqui.
a gente começa com 0, a gente coloca outro 0. Então aqui a gente já tem um 2. 2 mais 0 vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. 3 mais 0 vai dar 3. 3 mais 1 vai dar 4. Então aqui embaixo a gente montou a nossa segunda lista, ok? Eu vou colocar aqui a resposta, tá? Eu vou deixar aqui a parte para a resposta. Como é que a gente vai utilizar esse prefixo sum para resolver o problema? A gente vai armazenar em uma outra listinha separada a quantidade de vezes que uma soma aconteceu. Então a gente vai colocar aqui os valores. Então eu vou colocar 1, 2, 3 e 4, que são os valores que a gente tem ali em cima. E a gente vai guardando quantas vezes uma soma aconteceu, enquanto a gente for passando na lista. Então, por exemplo, qual que é o nosso objetivo? A gente tem que verificar quantos que tem a soma igual a 2. Então, esse é o nosso objetivo. Então, eu vou colocar aqui, igual a 2. A gente quer saber quais tem a soma igual a 2. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro aqui, no 0. O 0, ele tem alguma forma que ele chegue no 2 quando ele subtrai alguma coisa? Isso que é o fundamental de entender. A gente tem que buscar o 2 e a gente tem que ir lendo a lista e ir subtraindo algum valor para chegar nesse 2. Então a gente começa com 0. O 0, subtraindo alguma coisa, tem como chegar no 2? Não tem como. Então aqui a gente não vai incluir ele na nossa resposta, mas a gente vai colocar que a gente já passou pelo 0. Chegou outro 0. Da mesma forma, não tem como. Então a gente vai aqui, coloca que a gente achou o 0 duas vezes. Agora, o 2. O 2 tem como ele chegar no 2, que é fazendo menos 0. Então a gente vai colocar aqui que a gente achou o 2 uma vez, e a gente vai verificar quantas vezes o 0 apareceu na nossa lista. O 0 apareceu na nossa lista duas vezes. Então a gente vem aqui e coloca 2 na nossa resposta. Coloca um maisinho aqui se tiver outros casos. A gente tem outro 2. Então 2 menos 0 tem 2. Quantas vezes o 0 aparece na nossa lista? Duas vezes. Então a gente vem, a gente coloca o 2 mais uma vez. Então a gente vem aqui e depois adiciona o 0 na nossa. Adiciona mais uma contagem para o 2. Então 2 apareceu duas vezes. O 3. Como que o 3, subtraindo, pode chegar no 1? No 2, diminuindo por 1. Quantas vezes o 1 apareceu? Nenhuma. O 3 acabou de aparecer, mas o 1 não apareceu nenhuma vez. Por isso que a gente vai colocar o 0 aqui, que ele ainda não apareceu. A gente tem o 3 de novo. O 1 continua não aparecendo, então posso até colocar o 0 aqui para deixar mais claro. Então, mais 0, ainda não aconteceu. E o 3, a gente aumenta a contagem dele. A gente coloca a contagem dele para 2. Agora o 4. Para o 4, a gente consegue fazer 4 menos 2. 4 menos 2 igual a 2. Quantas vezes o 2 apareceu? Apareceu duas vezes. Então a gente coloca mais 2. E a gente adiciona 1 na contagem do 4. Aqui, a gente percorrendo somente uma vez, a gente já tem um resultado. 2 mais 2, mais 0 mais 0, mais 2. Que vai ser igual a 6. Que é exatamente a resposta desse primeiro exemplo. Então é assim que a gente vai conseguir utilizar o prefixo sum para resolver o problema. Então, quais vão ser os passos que a gente vai utilizar ali no nosso código para resolver esse problema? Primeiro a gente vai ler os valores de entrada, então o número de medições, o valor desejado para a soma dos intervalos e a lista contendo as medições de chuva. A gente vai iniciar uma array com essa soma desse prefixo sum, e a gente também vai ter uma outra lista separada, igual eu mostrei ali no exemplo, que vai contando quantas vezes uma soma aconteceu, ok? A gente vai calcular essa soma acumulada e ir atualizando o dicionário de contagem, igual eu fiz ali. Eu ia pegando a soma e atualizando quantas vezes o número aconteceu. Depois disso, a gente vai verificar quantas vezes as somas, quantos intervalos atenderam aquela soma e exibir o resultado, ok? Bom, vindo aqui para a parte do código, eu vou estar utilizando o Python para a solução desse problema, porém a lógica é a mesma em qualquer linguagem de programação. O que vai mudar ali é somente a sintaxe. Eu começo importando o default dict do módulo de collections. Para que serve esse default dict? Ele é uma forma de você fazer aquela quantidade que cada soma aparece, uma forma mais simples de fazer aquela lógica, tá? Então isso aqui é um dicionário que eu vou mostrar ali para frente como é que eu vou utilizar ele na lógica, mas
Isso aqui só serve basicamente para que simplifique um pouco a questão da lógica a gente armazenar esses valores de soma, tá? Após eu fazer essa importação desse módulo, eu vou começar pegando os inputs. Então a gente começa com o input n, depois a gente tem o input s. Então, para deixar um pouco mais claro, eu vou até colocar um comentário aqui ao lado, que esse aqui é o número de medições. Esse aqui, o input s, é a soma desejada. E depois a gente vai ter aqueles valores, né? Para isso, eu vou utilizar o map aqui, porque os valores eles vão vir todos juntos, mas eu quero eles separados para a lógica aqui para a lógica do programa. Então, por isso que eu vou utilizar o split aqui, porque eu consigo, através do espaço que tem entre os valores, separar eles e colocar eles nessa lista de inteiros, ok? Então, até para deixar claro, eu vou colocar aqui valores das medições, ok? Depois, a gente já começa fazendo aquela nossa lista de prefixo, né? Aquele prefixan que eu acabei de explicar. Então, eu vou chamar aqui de P, para 0, vezes mais 1, tá? Vou até deixar claro aqui que essa é a lista de prefixo, então prefixan. E o que eu fiz aqui nessa linha? Essa aí é a lista da soma acumulada. E por que eu coloquei o tamanho como n mais 1 aqui? Porque assim a gente consegue ter um tamanho que, utilizando o valor n aqui, um tamanho que atenda o número de medições que a gente vai receber, e já inclui o índice zero, tá? Incluindo o índice zero, tá? Aqui embaixo a gente vai colocar uma variável de quantidade, e a gente vai utilizar esse default dict, que eu acabei de explicar. Aqui a gente está fazendo aquele dicionário para a gente conseguir contar as quantidades que determinadas somas forem aparecendo, para ir fazendo aquela lógica que eu desenhei, tá? Então vou colocar um comentáriozinho aqui do lado também, claro, para contar as quantidades, ok? E aqui vai ser a nossa resposta. Eu vou começar como zero, se não achar nenhuma soma que atenda a soma que for passada ali na variável s. Então eu vou deixar ela zero como padrão, ok? Aqui embaixo na quantidade, eu já vou começar colocando quantidade 0, 1. Por quê? Da mesma forma que quando eu estava montando a lista ali no Paint não, perdão, ali no programa de desenho, da mesma forma que quando eu comecei a lista eu coloquei um zero no início, antes de começar a contar os valores, aqui eu vou fazer da mesma forma. Então eu já adiciono um zero no início, tá? Aqui para a parte de baixo a gente vai começar um for, que vai ser utilizado para ir montando a lista e verificando os valores, tá? Então, esse for I em range n significa que para cada medição que for passada, aqueles números de medições, para cada medição que for passada, a gente vai verificando a soma, da mesma forma que a gente fez ali no desenho, ok? Então vamos lá. Aqui para a parte de baixo, a gente vai começar fazendo isso aqui. Zoom. Vai ter que ser igual a P I mais X e 1. Essa aqui é a soma acumulada, tá? Esse aqui é o cálculo da soma acumulada. E de acordo com essa soma acumulada, se maior S, que após a gente verificar a soma acumulada, a gente vai verificar se essa soma acumulada ela é maior ou igual à soma que a gente deseja, tá? Se ela for maior ou igual, a gente vai verificar aqui embaixo qual é a resposta, que vai ser maior ou igual quantidade P I mais 1 menos S. Aqui a gente está contando quantas vezes a gente encontrou aquela soma S. Então conta quantas vezes soma S foi encontrada, assim acho que fica claro. Quantas vezes a soma S foi encontrada. E a gente adiciona aqui na nossa contagem atual, tá? A gente coloca aqui mais um, mais ou menos. Certinho o código, deixa eu ver certinho. Ok, aqui certinho. E a lógica do loop é basicamente essa. Até para deixar um pouco claro, vou colocar aqui que incrementa a contagem da soma atual. Ok? Depois de passar por todas as medições possíveis, que sair desse loop aqui, a gente vai exibir o resultado. Então, vou colocar aqui o comentário, exibe o resultado.
Lembrando que não é necessário esses comentários se você estiver colocando o código em qualquer plataforma, na própria BI, não é necessário esse tipo de comentário. É que eu coloquei só para deixar mais claro o passo a passo, ok? Eu vou utilizar como exemplo aqui essas três entradas que ele colocou. Então, só voltando aqui para a parte do documento. Então, eu vou começar com essa primeira entrada, vou testar a segunda e a terceira. Então, essa primeira entrada, a gente tem que ter a saída de 6. Então, voltando aqui para a parte do código. Eu vou colocar aqui para executar o código. .py. A gente tem 6, 2, 0, 1. A gente tem a saída de 6. O próximo, a gente tem 8, 13. E esses números aqui com valor. E não vai ter nenhum intervalo que atenda. Não vai ter nenhum intervalo que tenha como soma 13. Então vamos testar aqui o código. Então nós temos 8, 13, 10, 1, 0, 0, 9, 10, 1, 5. Então teve 0, a gente não achou nenhum. E por último, nós vamos ter mais um exemplo aqui. 5 e 6, 1, 0, 3, 0, 2, que vai ter um intervalo que atende. Então vamos voltar aqui para a parte do código. A gente tem 5, 6, 1, 0, 3, 0, 2. Então a gente teve um intervalo que atende. É isso. Essa foi a explicação da solução do problema chuva da UBI 2022 a nível sênior. E espero que tenham gostado do vídeo.